Nesse vídeo, eu vou mostrar o primeiro episódio desse projeto dentro do canal Animes com Inteligência Artificial. Vou mostrar os bastidores de criação das imagens e animações e as edições de produções desse anime. Meu nome é Mauro e esse é o canal do Omnis. O universo de Omnis não funciona como um protagonista central, mas sim um ser celestial que faz o recrutamento desses guerreiros multiversais. Esses guerreiros são classificados como heróis, vilões ou um guerreiro ambicioso para adquirir mais poder e enfrentar guerreiros ainda mais fortes. A cada episódio lançado, vai sendo contada a história de origem de cada guerreiro multiversal. Aquele herói que pode estar querendo salvar o seu mundo, ou aquele vilão que está querendo dominar o seu mundo e querer destruir, ou simplesmente aquele guerreiro que almeja mais poder e enfrentar novos guerreiros mais fortes que ele. Aí que surge a entidade oferecendo um grande torneio, uma grande premiação para os guerreiros multiversais. Então essa é uma prévia do universo de Omnis, uma arena, um torneio, uma premiação e guerreiros multiversais. Qual é o intuito de fazer toda essa produção e essa prévia desse universo? Simplesmente para a gente passar para o YouTube, e isso aqui não é uma automação, não é feito totalmente com inteligência artificial. O próprio algoritmo, o sistema do YouTube, ele entende que esse conteúdo ele realmente foi feito com inteligência artificial. Mas qual é o intuito desse vídeo? Mostrar para ele que existe um gerenciamento de uma pessoa por trás de tudo isso. Não existe uma automação, não é uma escala em massa de vídeos produzidos aqui dentro do YouTube. Mas também não deixa de ser uma forma de eu mostrar os bastidores de como eu estou produzindo esse anime. Até mesmo para vocês que querem aprender a fazer um anime, fazer um desenho, ou até mesmo uma história com pessoas reais. Lógico, não é um conteúdo tão fácil de ser produzido. Você precisa criar um roteiro, criar uma história. A sua criatividade. Não deixe que a inteligência faça todo o serviço para vocês. Não crie automação de vídeos em massa. Tem pessoas que já monetizaram com esse tipo de conteúdo. Então existem canais que estão sendo monetizados com um tipo de automação. Pode ser que não dure muito tempo. Tem pessoas que estão tentando monetizar ainda com esse tipo de conteúdo e não conseguiram. Isso pode estar sendo classificado até mesmo como um conteúdo inautêntico, sem criatividade. Mas tente colocar a sua criatividade em ação, tente expor a sua criatividade e colocar da maneira que você quer. Não é um conteúdo fácil de você criar, mas é um conteúdo que você tem que gostar de fazer, criar toda a história, um enredo. Você não precisa criar um roteiro enorme, várias páginas, grandes produções. Não, coloque sua criatividade, faça pedaço por pedaço, coloque a sua humanidade dentro daquele vídeo para não se tornar algo tão genérico. É o que muitas pessoas fazem e acaba sendo uma narrativa que dura pouco tempo. Coloque sua criatividade, mostre do que você está pensando naquele momento, o que você quer colocar naquela cena, o que você quer que aquela cena mostre para a pessoa que está vendo o seu vídeo. Crie suas falas, utilize a inteligência artificial para iniciar um conteúdo, para iniciar uma história. Mas coloque a sua criatividade, faça edições, edite o roteiro, coloque a sua maneira. A imagem não gostou daquele jeito que a inteligência artificial gerou, gere outro tipo de imagem, gere como você quer. Aquela imagem tem tantas ferramentas que a gente pode fazer, várias criações de imagem de forma gratuita. Então coloque o seu ponto, a sua criatividade naquele vídeo que você quer fazer. Bem pessoal, esse aqui é o aplicativo que eu utilizo, é o DaVinci Resolve. Faço toda a edição dos meus vídeos aqui, estrutura de som, as músicas por trás. Eu confesso que os áudios eu utilizo outras ferramentas para gerar e só faço a montagem aqui dentro do DaVinci Resolve. Então deixa eu explicar como é que eu trabalho aqui dentro da parte da edição. Aqui eu tenho todas as minhas timelines descritas. Se alguém já viu do primeiro episódio, eu faço tudo parcelado. Eu não faço de uma vez os conteúdos dentro de um só vídeo. Eu fiz a primeira história, que é justamente a história da Ilara. É o primeiro personagem que eu criei dentro desse universo de Omnis. Aqui tá toda a timeline, que é uma coisa que gera muito tempo para fazer. Que você pega frames muito pequeno do vídeo que você já fez ali inteiro e você vai criando uma prévia daquilo que vai ser feito daquele vídeo. O que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou. Ele é mais uma prévia do que está sendo feito, da história de origem da Ilara. Então ele pega frames e frames, mas isso aí é uma coisa que ocupa muito tempo. Eu confesso que eu fiz só para os primeiros 2 personagens, mas uma questão de uma chamada, né, para puxar aquele público pro seu conteúdo. Então essa aqui é a primeira história. Bem, pessoal, finalizando aqui a timeline da personagem Ilara, a gente vai passar aqui para a timeline do Crownan. Como eu expliquei anteriormente, eu fiz também um teaser para fazer um resumo da origem, né, da história do Crownan. E essa aqui é a timeline dele completa. Eu faço a edição e essa quantidade de cortes que tem aqui praticamente foi um vídeo que foi feito. E alguns vídeos que eu reaproveitei
para trabalhar dentro daquele contexto. Faço a produção também dos áudios aqui, eu gosto de detalhes em algumas cenas que a inteligência artificial ela não consegue entregar pra gente. Então você tem que fazer essa curadoria dos detalhes dos vídeos que tu vai gerando. Ou de repente você gerou um vídeo, você não gostou, pega um pedaço daquele vídeo, faz um detalhamento dele, pega as partes principais dos vídeos que você precisa elaborar. Sendo essa foi a segunda parte que eu terminei, uma segunda timeline. Eu faço sempre separado, porque se eu juntar tudo, o arquivo acaba sendo muito pesado. A terceira parte aqui, a terceira timeline que eu fiz, já é a parte do confronto, que é onde eles já se encontram, tem aquele diálogo prévio ali de início de luta. Eu já começo a fazer a aplicação dos combates dentro desse primeiro episódio. Entre as lutas, tem alguns diálogos também. Aqui eu também não poupei a questão de inclusão de áudios. Eu mantive bastante o áudio das lutas, não quis colocar muita trilha sonora na luta para não perder o efeito. Então, quando eu gerei os vídeos, eu pedi para não incluir nenhum tipo de música. Acaba que atrapalha e na hora que a gente faz alguns cortes, fica meio quebrado ali o áudio e não fica muito legal. Então, alguns áudios aqui eu coloquei, umas partes de algumas lutas que estava precisando, havia uma necessidade de colocar uma música ali e eu completei fazendo a edição dos áudios aqui para dar alguns detalhes. Finalizada aqui a terceira parte da timeline, eu fiz um projeto onde eu faço a inclusão de todos esses 3 timelines. Pode ver que está bem detalhado aqui, ó. A primeira timeline, a segunda parte da timeline e a terceira, que é onde eu faço a parte de luta, e juntei em uma timeline só. Não sobrecarrega tanto o aplicativo, que até então meu computador não é tão potente para rodar o DaVinci Resolve. Então eu tenho que limitar algumas coisas ali, mas eu consigo desenvolver bem. A gente resolveu um aplicativo bem pesado. E eu consegui fazer a união delas todas aqui, mas não tem nenhum tipo de edição de áudio aqui, porque eu já fiz nas timelines anteriores, entendeu? Já fiz nas timelines, então não precisei. Então tudo que eu jogar da timeline para cá já vai ficar definitivo. Aí vamos para a parte agora que a gente faz toda a produção. Aqui tá tudo descrito, eu deixo sempre separado, né? A história do Cronan, a história da Ilara, a parte de luta, então eu deixo as timelines sempre bem separadas aqui e aqui são as principais. E como é que eu fiz a produção desse enredo todo? Eu faço a preparação dos áudios, eu tenho a biografia de cada um, que eu vou mostrar também para onde eu gerei essas biografias. As imagens que eu tenho do personagem também eu dividi por cenas, né? Aí tem o início, que eu fiz toda, essa aqui só é a parte só de imagens, isso aqui não tá animado. Eu tenho também uma parte só com animação. Então não vou mostrar todas as partes aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então as partes eu separei conforme os capítulos ali dentro daquele episódio, então eu fui montando, organizando, vai ver que eu tenho a geração de imagens de todas as cenas que eu fiz. E eu dei animação para essas imagens, que eu vou mostrar já a pasta para vocês. Então eu tenho todas as pastas também da luta. O que entrou depois dessas pastas de luta? A pasta do diálogo, que eu não tinha, que eu fui introduzindo ao decorrer da produção. Eu tenho a imagem mestre de cada personagem. É importante que você tenha para que a inteligência artificial ela detalhe bastante na hora da produção. Eu também a intro, que é justamente o diálogo de antes de começar a luta, que eu também não tinha, que eu introduzi ao decorrer. Então, praticamente de início, eu fiz a parte bem pesada, que é a história de origem de cada personagem e a parte de luta. Os detalhes, como o diálogo, a parte de intro, que é a introdução, eu fui aplicando depois. Então, essa aqui é a parte das imagens. A parte dos vídeos, também eu separei tudo em pasta. Cada pasta tem um determinado episódio. Na parte aqui, eu fiz uma curadoria. Foi bem mais vídeos que isso aqui. Eu tive que separar alguns vídeos e montar. Fui separando parte 1, parte 2. Isso aqui é só uma parte da origem da Ilara. Aí eu venho aqui para a segunda parte, que também que eu monto. São todos os vídeos isso aqui. Aí vem para a terceira parte e até aqui a parte onde ela já chega na primeira arena, que é a dimensão 0. Então eu fiz a mesma coisa também com o Cronan, fiz a separação das pastas com os vídeos. E aqui tem os vídeos das lutas. Eu vou mostrar aqui os vídeos da luta porque eu deixei salvo ainda a curadoria delas. Então aqui da cena 1, só para me fazer a cena 1, dá 24 segundos de cena, que foi toda a parte de luta. Eu tive que desfragmentar 2, 4, 6 vídeos para criar 24 segundos de cena de luta. E serve também para as outras cenas. Tem cenas que levam bem mais. Olha aqui, foram 2, 4, 6, 8, 9 vídeos para gerar 46 segundos de cena. Então eu fiz a curadoria de todas essas cenas aqui para me buscar as melhores partes dela. Olha aqui na cena 6,
também deu 43 segundos de cena. Olha, foram 2, 4, 6, 8, 10, 12 vídeos para fazer 43 segundos. A inteligência artificial, ela te ajuda, mas quem vai dar o toque final é você. É você que vai preparar todo aquele enredo, vai montar, estruturar, deixar tudo da maneira que você quer. As vozes eu deixo todas salvas aqui. Onde eu arrumo essas vozes? Normalmente quando a inteligência artificial ela faz uma voz boa ali, o que eu faço? Eu copio essa voz dela e eu levo para um gerador de vídeo, um gerador de áudio. Onde é esse gerador de áudio? Um dos sites que eu utilizo aqui é o Cartesia. Eu consigo clonar essas vozes, que antes de eu clonar eu faço a limpeza dessa voz, eu tiro o ruído. Tem essa inteligência artificial da Adobe Podcast que você faz essa limpeza de voz. Se eu não me engano, você tem até 1 hora de áudio aqui para você limpar, deixar ali sem ruído o áudio. Depois que eu faço isso, eu acabo clonando essa voz e eu venho aqui em texto e consigo detalhar o que eu quero que ela fale. Lógico, eu coloco na inteligência artificial o que ela vai falar, para ela ter aquela expressão, ela ter aquela certeza de que ela tá falando aquilo. Aí eu venho eu refaço a voz dela, tirando aquela coisa muito robotizada das gerações de vídeo que causa. Então eu venho aqui, digitalizo, faço tudo o áudio por aqui. Só que o problema da Cartesia é que você não pode fazer download a não ser que você tenha um upgrade daqui da plataforma. Você precisa pagar para você poder fazer isso. Como é que eu faço para me gerar esse áudio? Eu tenho uma extensão que ela chama Chrome Audio Capture. Eu gravo esse áudio direto no navegador e depois que eu salvar esse arquivo, eu posso salvar na minha área de trabalho, eu venho no próprio site deles e posso fazer a conversão desse áudio. Eu seleciono o arquivo que eu quero, seleciono o arquivo que a gente gera dentro da web, gravando ele, que é esse WebM. E eu posso converter ele para MP3, para Wave, qualquer formato que você quiser. E eu jogo justamente em cima daquele vídeo que eu já montei, esse áudio. Então é por aqui que eu crio as vozes dos personagens, não tem muito segredo. Um dos roteiros que eu crio, eu tenho um agente dentro aqui do Gemini, que eu preparei o seguinte, ele cria histórias de cada personagem. Então eu jogo uma foto do personagem, ele cria uma biografia, dentro dessa biografia que eu começo a trabalhar dentro da história dele. Então o Gemini ele ajuda bastante com esse agente que eu criei. Ele é um roteirista, querendo ou não. Ele cria a história, ele arquiva os arquivos, deixa eu colocar aqui na parte de editar. Eu deixo arquivados os personagens que eu já tenho nele e a biografia, então a gente já fica sabendo a história daquele personagem. Mas o mais importante aqui é eu fazer justamente a biografia de cada personagem. Então eu jogo uma foto e ele já faz toda a criação da biografia. Eu trabalho em cima daquela biografia, colocando coisas que eu gostaria de ter, que o agente ele não consegue incluir para ti. Então é melhor que você coloque a sua maneira, como você quer que fique aquela história. Então o Gemini é um dos que eu utilizo para fazer a parte de roteirização. Geradores de vídeo, eu uso o Figma Wave, tá? Tem um macetezinho aí, tem muito canal aí que tá mostrando como fazer vídeo nele. Para esse estilo de vídeo, de anime, de luta, o Grok, ele é a melhor opção até o momento, para quem não tem nenhuma plataforma paga. Hoje mesmo é o Cydense 2.0, que é a melhor plataforma para você gerar vídeo, principalmente de luta. Só que aí a gente não tem muito acesso ao 2.0, a não ser que você tenha que pagar. Tem algumas plataformas que tem, mas ele usa o 2.0 Fast, então não sai a mesma qualidade do 2.0. E eu utilizava antes, utilizando o Grok. O Grok teve algumas atualizações aí e não ficou legal as gerações de vídeo dele, tá muito robótica, não tô gostando mais, não tô utilizando. Então eu acabei gerando bastante vídeo naquela época, então eu consegui gerar uma quantidade satisfatória de vídeo na parte de luta, parte de diálogo, conversa, introdução de personagem. O Grok ele tá perfeito para fazer isso, ou qualquer outra inteligência artificial, mas para luta realmente é o Grok, mas não a versão do site do Grok, mas você pode buscar versões anteriores de outros sites e coloca uma dinâmica de luta muito legal nessa parte de anime. E como eu expliquei anteriormente, você pode estar utilizando o Flow, ele é um gerador de imagem muito bom, cara. Você pode gerar quantas imagens você quiser aqui dentro. Aqui eu tenho todas as cenas dos meus personagens, entendeu? Aqui é a parte só de duelo, mas eu tenho também a parte de cada personagem individual. Eu sempre normalmente faço um grid ali de 3x3 de cada personagem e eu vou pegando ali aqueles pedaços de imagem e vou criando as cenas. Eu animo essas imagens como eu quero. Então não existe automação de nenhuma inteligência artificial para mim fazer esse conteúdo. Então o intuito do vídeo é justamente esse, fazer com que esse vídeo mostre que não existe automação dentro dos animes que eu vou estar criando e o que já tem criado aqui no canal. Eu faço a produção,
Eu confesso, dá bastante trabalho. Eu levei mais ou menos umas 2 semanas para montar o primeiro episódio, trabalhar eles em short. A parte de edição é que ela é bem trabalhosa. Se você tiver uma história já pronta, ótimo, só vai introduzindo as imagens e criando as animações. Mas tecnicamente é tudo isso que eu utilizo. Imagem de Grok, que eu já utilizei na verdade, mas eu utilizo para fazer algumas cenas. O Figma ele tem a versão anterior do Grok, então a parte de animação, de luta de vídeo fica muito bom aqui, eu gosto. O Gemini que eu utilizo para fazer os roteiros ou tirar alguma dúvida, e eu utilizo a parte de vozes, né, que eu uso Cartesia junto com esse modelador aqui para justamente te converter aquele tipo de áudio trabalhado em web e transformar em MP3 ou Wave. O aprimorador, dependendo da inteligência artificial que você estiver usando, tiver um áudio muito sujo, você pode vir aqui e limpar ele. Todo o meu trabalho é esse aqui dentro do YouTube, é justamente montar esses vídeos. Eu gosto desse estilo de criar anime, e como eu não sei desenhar, não sei dar animação direto para esses vídeos, eu tenho a possibilidade de conseguir fazer ele com a inteligência artificial. Então eu tenho as pastas aqui, todos os shorts que logo vão estar postados também. Eu posto um por dia. Eu tenho a história individual da Lara e a história individual do Cronan e o short preparado. Então eu tenho um vídeo completo aqui, tá dando quase 12 GB de tamanho. Já tá postado também no canal, se vocês quiserem dar uma curtida lá e ver, a história tá bem bacana. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira, espero ter deixado bem claro aqui como é que funciona a minha produção dentro do YouTube justamente com esse anime. Espero que vocês gostem das histórias que vou postar e gostem da história atual que já está criada dos dois personagens. Desses bastidores aqui, eu acho que muita gente não chega a comentar muito sobre isso ou dar esses detalhes, mas se vocês quiserem ter um vídeo mais completo aí sobre a produção, deixe num comentário aí como é que eu posso fazer um vídeo completo aí, como eu faço a geração da voz, fazer um tutorial para voz, fazer um tutorial como eu estou produzindo os vídeos. Deixe suas dúvidas aí no comentário se eu puder ajudar. Vou estar respondendo e vou estar fazendo uns bastidores completos dessa parte aí específica, beleza? Obrigado aí para quem ficou até o final. Tchau, tchau.